Pesadelos em Foco. Eu precisava de grana. Foi assim que tudo começou. Um amigo me falou sobre um senhor de idade que precisava de ajuda com os papéis. Ele estava pagando bem por algumas horas de trabalho. Parecia fácil demais, e eu não estava em posição de ser exigente. O apartamento era pequeno, com um cheiro úmido e amargo, como madeira molhada ou algo mais que eu não conseguia identificar. Ele me recebeu com um sorriso fraco, os óculos escorregando pelo nariz, e falou quase docemente. Pediu para eu me sentar, me entregou uma pilha de documentos e saiu da sala. Eu deveria ter prestado mais atenção ao silêncio que veio depois. Por um tempo, só trabalhei. Os papéis eram chatos, números e nomes que eu não entendia. De vez em quando, ouvia barulhos vindos do corredor. No início, ignorei, pensando que fosse a casa se ajustando ou talvez os canos. Mas havia algo mais, um som molhado, seguido por algo que parecia mastigação. Hesitei. Ele estava fora de vista há muito tempo. Meus dedos pairaram sobre as páginas enquanto o peso do ambiente começava a me pressionar. Algo não estava certo. Os sons pioraram. Um roer suave, depois um soluço, depois mais choro. Tentei me convencer de que não era da minha conta, mas meu corpo tinha outras ideias. Minhas pernas se moveram sozinhas, e eu me levantei. Precisava conferir. Caminhei pelo corredor curto, o cheiro ficando mais forte, um fedor metálico que revirava meu estômago. Cheguei a uma porta entreaberta. A luz dentro era fraca, projetando sombras estranhas e longas. Eu não deveria ter olhado lá dentro. Ele estava no chão, apenas de cueca, curvado sobre um monte de carne crua e vermelha. Estava mastigando, devorando, enfiando pedaços na boca com as mãos trêmulas. Sangue manchava seus dedos, seu queixo pingava no chão. Aquela carne não era só carne. Eu podia ver dedos. Ele virou para mim, os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria, eu só não aguentei esperar mais, ele gaguejou, a voz embargada e cheia de desespero. Pequenos pedaços de carne ainda grudavam em seus lábios enquanto ele os limpava com as costas da mão. Eu não conseguia me mexer. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas recusavam-se a obedecer. Eu estava esperando o momento certo, para mim. Ele engoliu, e meu estômago se revirou. Dei um passo para trás, e ele soltou um gemido partido, estendendo as mãos ensanguentadas para mim. Por favor, volte para a mesa. Deixe-me terminar. Foi então que entendi. Ele não estava falando daquela refeição. Ele estava falando de mim. Ele estava chorando porque queria me devorar, mas ainda não tinha encontrado o momento certo. Eu o interrompi antes que pudesse agir. Virei e corri. Seus gritos ecoaram pelo apartamento. Ouvi-o tropeçando, derrubando coisas, seus passos pesados e irregulares. Esbarrei na mesa, espalhando papéis. Minhas mãos tremiam enquanto tentavam encontrar algo, qualquer coisa, para usar como arma. Enrolei os dedos em um pesado cinzeiro de vidro. Ele estava quase em cima de mim. Virei e joguei com toda a força que tinha. Ele cambaleou, soltando um grito mais de frustração do que de dor. Você não entende. Você precisa ficar. Por favor, não vá embora. Corri para a sala de estar, mas a porta estava trancada, as janelas cobertas. Minhas mãos tremiam enquanto lutava com o trinco, mas ele era rápido demais. Ouvi um barulho atrás de mim enquanto ele me agarrou pelo braço. Sua pegada estava escorregadia de sangue, mas forte demais para um homem da idade dele. Suas unhas cravaram na minha pele. Você não precisa ter medo, não precisa doer, ele sussurrou, seu hálito quente contra minha orelha. Meu estômago embrulhou. Ele tentou me arrastar de volta para o corredor, em direção àquele cômodo horrível onde ele estava devorando outra pessoa poucos minutos antes. Meus pés escorregaram no chão enquanto eu chutava loucamente.
Meu joelho bateu na mesa e minha mão agarrou um abajur. Girei o braço para trás, a base pesada acertando seu corpo. Ele soltou um grito sufocado e afrouxou o aperto suficiente para eu me libertar. Corri para a janela mais próxima, empurrando a cortina. Meus dedos encontraram trinco, mas ele estava em cima de mim novamente, agarrando minha cintura, me puxando para trás. Chutei selvagemente, tentando arranhar qualquer coisa. Minhas unhas rasparam seu rosto. Ele rugiu, me empurrando com força contra a parede. Minha visão embaçou por um segundo. Minha cabeça latejou. Virei, agarrando o objeto mais próximo, um vaso de vidro pesado. Joguei com toda a força contra seu rosto. Ele se partiu em 1000 pedaços e ele cambaleou para trás, segurando a testa sangrando. Não esperei. Corri para a janela, abrindo-a. Lembro-me de sentir o frio do vento naquele momento. Foi quando realmente senti que estava livre, mesmo sabendo que ainda não estava. Passei uma perna pela janela, mas então sua mão agarrou meu tornozelo. Pare, você não pode me deixar assim. Chutei com força, meu pé acertando seu rosto. Ele gritou, me soltando. Caí no chão abaixo, uma dor aguda atravessando meu tornozelo, mas não parei. Rastejei, depois corri descalço, sangrando, mas vivo. Atrás de mim, seus gritos se transformaram em soluços. Ele foi capturado alguns dias depois, mas não por minha causa. A polícia já estava monitorando-o havia meses. Eles encontraram corpos, dezenas de homens, mulheres, crianças. Ele confessou tudo. Seu nome era Carlos Mendes, conhecido como Carniceiro de Porto Alegre. Ele havia tirado a vida de pelo menos 52 pessoas. Eu quase fui a 53. Dei meu depoimento, e os policiais me fizeram perguntas repetidas vezes. Ele disse algo? Ele te machucou? Como conseguiu escapar? Respondi, mas minha mente ainda estava presa naquele apartamento, naquela sala, com ele ajoelhado no chão, mastigando e chorando. Ele foi executado em 1994, um tiro na cabeça, rápido, comparado ao que fez às suas vítimas. Nunca mais voltei àquela cidade, nunca mais aceitei um trabalho como aquele. Às vezes, ainda ouço sua voz nos meus sonhos, chorando, implorando para que eu não vá embora. Mas eu fui. E sobrevivi. Eu nunca fui feita para ser feliz. Acho que sempre soube disso, mesmo quando era criança. A vida parecia me mostrar repetidamente que, por mais que eu tentasse lutar, ela sempre me golpearia com mais força. Meus pais partiram cedo, e eu fui mandada para uma casa de acolhimento. Lá, aprendi rápido que ninguém realmente se importava. Assim que pude, saí e nunca olhei para trás. Achei que tinha encontrado algo bom quando conheci ele. No início, era charmoso, doce até. Mas monstros não mostram os dentes até saberem que você não tem para onde correr. Quando as agressões começaram, disse a mim mesma que era só um momento ruim, que ele estava sob pressão, que aquilo ia parar. Mas nunca parou. Então fugi novamente, dessa vez com nada além de uma bolsa e uns passaportes falsos, além da esperança de que talvez, apenas talvez, eu pudesse desaparecer. Caminhei o dia inteiro. O frio cortava através do meu casaco, e o vento uivava ao meu redor enquanto eu chegava à praia. As ondas batiam violentamente, e por um instante permiti-me acreditar que estava livre. Foi então que o vi, um homem parado perto da água, me observando. Havia algo estranho nele, como se estivesse esperando. Ignorei-o, mas podia sentir seus olhos me seguindo. Quando ele finalmente se aproximou, falou baixo. Eu não estava no clima para conversar, mas havia algo em seu tom que me fez hesitar. Ele ofereceu um lugar para passar a noite. A ideia de calor e comida era tentadora. Disse a mim mesma que poderia ir embora quando quisesse. Eu estava errada. A casa era pequena, isolada, perfeita para quem não quer ser encontrado. No momento em que entrei, senti arrependimento instantâneo. O ar estava viciado,
como se nada tivesse sido tocado por anos. Havia algo antinatural naquela limpeza excessiva, como se fosse um cenário preparado para alguém que nunca chegaria. Ele me observava de perto, muito de perto. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Ele fazia perguntas, mas nunca muitas de uma vez. Sorria frequentemente, mas o calor nunca alcançava seus olhos. Minha pele arrepiou. Sabia que precisava sair dali. Esperei pelo momento certo, pela chance de ele ir para outro cômodo. Toquei na porta, mas mal encostei na maçaneta antes que algo duro pressionasse contra meu rosto. Um pano encharcado com algo forte e químico. Minha visão embaçou e meu corpo desabou. Quando acordei, estava amarrada a uma cadeira. O quarto era escuro, úmido. Meus braços doíam com a tensão das cordas. Minha respiração vinha rápida e superficial. O cheiro de poeira e algo podre pairava no ar. Ele estava lá, sentado à minha frente, calmo como sempre. Sua voz era gentil, quase reconfortante, enquanto explicava que eu não iria embora, que eu era especial, que ele me escolhera. Implorei, gritei, me debati contra as amarras, mas ele nunca perdeu a compostura. Simplesmente ficou ali, esperando que eu me cansasse. Ele se levantou e pegou algo da mesa ao lado, um pincel, uma caixa compacta de maquiagem. Abriu-a cuidadosamente, mergulhando o pincel em pó rosa claro. Quando ele se inclinou, seu hálito era quente contra minha pele. Murmurou enquanto pintava minhas bochechas, dizendo quão perfeita eu era, o quanto deveria me sentir sortuda. Meu estômago revirou. Tentei me mover, mas as cordas afundavam em minha carne, queimando meus pulsos. Ele notou meu desconforto e correu os dedos pelo meu rosto. Seu toque era perturbadoramente delicado. Minha mente gritava para lutar, mas eu estava presa. Ele me queria quieta, obediente. Eu precisava fingir até encontrar uma saída. O processo foi lento, meticuloso. Ele pintou meus lábios de vermelho, alisou meu cabelo para trás e ajustou minha postura como se eu fosse uma boneca. Falou sobre sua esposa, sobre como ela costumava retrucar e como ele resolvera isso. Contou-me sobre os outros, os que vieram antes de mim. Lutei, mas ele apertou ainda mais meu queixo, me segurando firme. Minha respiração falhou. Suas unhas cravaram em minha pele. Sua voz nunca ultrapassou um sussurro. Ele gostava de obediência, de silêncio. Não tive escolha senão dar-lhe o que queria. Quando finalmente soltou, senti lágrimas ardendo em meus olhos. Meu pulso latejava nos ouvidos, meu corpo tremia. Mas forcei-me a pensar. Eu não podia ficar ali. Não podia terminar como os outros. Seus olhos brilharam de satisfação enquanto ajustava um laço em meu cabelo e recuava para admirar seu trabalho. Naquele momento, soube que ele não planejava me deixar viver por muito tempo. Precisava agir agora, enquanto ainda tinha uma chance. Minha oportunidade veio quando ele se virou por um momento, distraído por algo na mesa. Joguei minha cabeça para frente, colidindo com a dele. Ele cambaleou para trás, xingando, e eu me joguei para o lado, derrubando a cadeira. Uma dor aguda atravessou minhas costelas, mas ignorei. Rastejei em direção às escadas, arrastando a cadeira comigo. Meus dedos tremiam enquanto lutava contra os nós. Cheguei à metade antes que sua mão agarrasse meu tornozelo. Ele me puxou de volta, me jogando no chão. Sua respiração estava pesada agora, sua compostura se desfazendo. Ele saiu do quarto por um momento e voltou carregando um galão de gasolina. Minha garganta se fechou. O cheiro forte encheu o ar. Sabia o que viria antes mesmo que ele acendesse o fósforo. Gritei, chutei, tentei rolar para longe, mas o líquido penetrava em minha pele, os vapores enchendo meus pulmões. Ele permaneceu imóvel, pairando sobre mim, e então fez. O fogo se espalhou rapidamente, devorando minha pele, preenchendo meus pulmões com calor insuportável.
A dor foi além de qualquer coisa que eu pudesse descrever, além de qualquer coisa que eu pudesse suportar. Gritei, mas o som se perdeu sob o rugido das chamas. Rezei para que tudo acabasse. Não sei por quanto tempo durou. O tempo perdeu sentido. Meu corpo parou de sentir. Tudo se dissolveu na escuridão. Quando ele terminou, carregou o que restou de mim e jogou de lado, como lixo. Um cadáver queimado, mais uma vítima esquecida. Minha vida fora marcada por violência, e no momento em que achei que havia escapado, o destino me lembrou que eu nunca tive chance. Nunca fui destinada à liberdade. As ondas quebravam contra a costa enquanto meus restos eram descartados. Minha história nunca teria um final feliz. Tentei correr, tentei me libertar, mas, no fim, fui apenas mais um nome que ninguém lembraria. Essa história é baseada no caso real de uma mulher encontrada queimada em uma praia em 2017, no litoral de Alcântara, Brasil. O corpo carbonizado, que parecia ser de uma mulher na casa dos 30 anos, estava severamente desfigurado, com quase nenhum traço identificável. O que tornou o caso ainda mais assustador foi o fato de que as etiquetas de suas roupas haviam sido meticulosamente cortadas, sugerindo que o responsável tentava ocultar sua identidade. A maneira como o corpo foi descartado, com a intenção de apagar qualquer vestígio de quem ela era, chocou a comunidade local. A investigação inicial revelou pouco, sem suspeitos imediatos e sem uma causa conclusiva para o ocorrido. O corpo queimado foi uma indicação clara da crueldade envolvida, e a remoção das etiquetas apontava para a premeditação. As autoridades especularam que a mulher poderia ter sido uma vítima de tráfico humano ou que o responsável havia escolhido deliberadamente torná-la irreconhecível por razões desconhecidas. Apesar de extensos esforços, a identidade da mulher nunca foi confirmada, e o caso permanece um mistério trágico e inquietante. Eu não costumo ficar fora até tarde. A rotina é meu porto seguro, e eu me apego a ela como quem se agarra a uma boia no meio do oceano. Mas naquela noite, por algum motivo que ainda não sei explicar, escolhi um caminho diferente para voltar para casa. Esse desvio quase me custou tudo. São Paulo estava mais silenciosa do que de costume. As ruas pareciam vazias, com poucos carros distantes e vozes abafadas saindo de janelas entreabertas. Meus passos ecoavam como um metrônomo irregular enquanto eu andava mais rápido do que o normal. O beco à frente era um atalho que eu já havia usado antes, escuro, estreito, mas que economizava alguns minutos preciosos. Hesitei por um instante, mas então entrei. No meio do caminho, algo no chão chamou minha atenção. Uma carta de baralho, o 6 de copas. Parecia fora de lugar, como uma pétala solitária em um campo de cinzas. Mal tive tempo de processar isso quando ouvi passos atrás de mim, lentos, deliberados. Virei-me rapidamente. Um homem estava ali, parcialmente iluminado pela tênue luz do poste na entrada do beco. Ele não era particularmente alto nem musculoso, mas alguma coisa nele me fez sentir como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Então vi a arma. Meu instinto gritou para que eu corresse, mas a arma já estava apontada para o meu rosto. Ele não disse nada, apenas ficou lá, me observando. O silêncio era insuportável. Minha mente girava. Será que era um roubo? Mas ele não pediu dinheiro, não falou nada. Apenas me encarava, com uma firmeza assustadora na mão que segurava a arma. E então ele se moveu. A outra mão lançou algo pelo ar, e a carta caiu aos meus pés, o as de espadas. Meu estômago afundou como se tivesse despencado de um penhasco. As notícias tinham falado sobre ele nas últimas semanas. O colecionador de cartas, como a imprensa o apelidara, deixava vítimas imóveis, executadas com precisão militar, sempre acompanhadas por cartas como assinatura. E agora eu estava cara a cara com ele, e sabia que seria a próxima. O dedo dele tremeu levemente no gatilho. Eu podia sentir meu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Se eu me movesse rápido demais, ele atiraria. Se eu ficasse paralisada, ele também atiraria.
Tinha segundos para decidir, mas meu corpo se recusava a obedecer. Minha respiração ficou rasa, cada inspiração parecendo ser a última. Então, ele fez algo inesperado. Inclinou a cabeça, me estudando como se tentasse tomar uma decisão. A tensão pairava no ar, densa e sufocante. Depois, com um movimento quase casual, ele estendeu o braço completamente. A arma estava apontada diretamente para minha testa. Eu tinha que agir. Tudo pareceu desacelerar. Meu pulso latejava nos ouvidos. Precisava fazer algo, mas ele estava perto demais. Se eu corresse, ele me acertaria pelas costas. Se tentasse avançar, ele me derrubaria antes que eu chegasse perto. O dedo dele se mexeu no gatilho. Vi o movimento uma fração de segundo antes do disparo. Caí no chão. O som foi ensurdecedor, um estalo seco. Uma dor abrasadora rasgou meu ombro ao bater no pavimento. Ele errou minha cabeça. Não parei para sentir a dor. Ataquei-o. Ele cambaleou por um momento, e aquilo foi tudo o que precisei. Levantei-me e corri, mais rápido do que jamais imaginei ser capaz. Outro tiro cortou o ar, e algo explodiu perto dos meus pés. Vidro, talvez uma garrafa. Não importava. Eu só corria. De repente, ouvi um terceiro disparo. A bala atingiu a parede a centímetros da minha cabeça, fragmentos de tijolo voando pelo ar. Ele ainda estava atirando, mas sua mira estava piorando. Estava nervoso. E rompi na rua principal, onde havia luzes, pessoas, segurança. Meus pulmões ardiam, minhas pernas tremiam, mas não parei até estar cercada por outras pessoas. Quando olhei para trás, ele havia sumido. Mal me lembro de chegar em casa. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta. Quando finalmente entrei, tranquei todos os ferrolhos, pressionei as costas contra a porta e deslizei até o chão. Devia ter ligado para a polícia imediatamente, mas estava em choque. O ferimento no ombro queimava, mas eu mal sentia. Quando finalmente peguei o telefone, minha voz saiu trêmula e fraca. Eles chegaram rápido, fizeram perguntas, anotaram coisas, mas minha descrição foi vaga demais. A luz fraca do beco e a adrenalina turvaram tudo. Dias se passaram. A polícia investigou, mas não havia nada concreto. Nenhuma câmera de segurança, nenhum testemunho útil. Apenas minhas palavras contra as sombras. E então os crimes continuaram. Dessa vez, sem sobreviventes, sem erros. Fiquei trancada dentro de casa por dias. Dormir era impossível. Revivi aquela noite repetidamente na minha mente. A maneira como ele me olhou, o momento em que seu dedo se moveu no gatilho. Se eu tivesse reagido uma fração de segundo mais tarde, teria sido mais um corpo com uma carta sobre o peito. Cada vez que fechava os olhos, via o mesmo quadro. A arma, as cartas, aquele dedo tenso no gatilho. Verifiquei os trincos da porta pelo menos 10 vezes por noite. Evitei ruas escuras, evitei andar sozinha, mesmo durante o dia. Sentia como se estivesse me observando, como se ele soubesse que eu ainda estava viva, que eu havia escapado por entre seus dedos. E então, um dia, uma carta apareceu deslizada por baixo da minha porta. O as de espadas. Meu sangue gelou. Ele havia me encontrado. Sabia onde eu morava. Minha respiração ficou curta novamente. Peguei a carta com dedos trêmulos e a virei. Não havia nada escrito nela, mas a mensagem era clara. Eu não estava segura. Liguei para a polícia imediatamente. Eles chegaram em minutos, revistaram a área, mas não encontraram nada, nenhuma câmera, nenhuma impressão digital na carta. Naquela noite, mal dormi. Cada som me fazia pular. Fiquei acordada até o amanhecer, esperando algo acontecer. Mas nada aconteceu. Uma semana depois, eles o capturaram. Seu nome era Marcelo Torres. Sua foto estava em todos os jornais. Quando vi sua imagem, meu estômago revirou. Era o mesmo homem do beco.
Ele havia me encarado nos olhos, puxado o gatilho e errado. Pensei que sentiria alívio, mas o medo não me abandonou. A realidade era pior. Ele havia aprendido com seus erros. Suas vítimas seguintes não tiveram a mesma chance que eu. Meu nome nunca apareceu nos relatórios. Não quis falar sobre isso. Minha história não parecia importante. Eu não me sentia como uma sobrevivente. Fui um erro, um descuido. Mesmo após sua prisão, o medo nunca me deixou. Cada rangido no meu apartamento fazia meu coração disparar. Cada barulho inesperado parecia ser o som de passos atrás de mim. Sobrevivi. Escapei. Mas o pensamento me assombra. Eu não fui apenas mais um alvo. Fui um erro do qual ele aprendeu. Da próxima vez, não houve sobreviventes. E é isso, mais do que qualquer outra coisa, que me mantém acordada à noite. É estranho, mas me sinto culpada por ter sobrevivido, sabendo que o fato de eu ter escapado ajudou esse homem a aperfeiçoar sua técnica para tirar a vida de suas próximas vítimas. Essa história é baseada nos crimes do colecionador de cartas, um criminoso que aterrorizou o Brasil nos anos 2000. Sua marca registrada eram cartas de baralho deixadas ao lado das vítimas. Ele agia principalmente à noite, invadindo residências e escolhendo alvos vulneráveis. Após cada crime, deixava uma carta como um macabro cartão de visitas. As investigações foram complicadas pela falta de padrão claro entre as vítimas e pela ausência de testemunhas. A polícia especulou que ele usava as cartas como uma forma de se comunicar, desafiando as autoridades e alimentando o pânico público. Após sua prisão, descobriu-se que ele havia refinado seus métodos ao longo dos anos, tornando-se cada vez mais eficiente em seus ataques.